tudo bem? Sou o Zian Pinto. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de direitos individuais, né? Estamos estudando o artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Vem comigo. Olha só, nós vamos estudar hoje o inciso 5º do artigo 5º, que trata do direito de resposta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que memorizar. Você tem que memorizar a letra da Constituição, a letra seca da lei. E o que diz a letra seca da Constituição? É assegurado o direito de resposta, olha só, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, assim, o que você tem que perceber aqui, certo? Primeiro que a Constituição assegurou o direito de resposta, certo? E esse direito de resposta, veja bem, ele vai ter dois viés. Esse direito de resposta, ele vai ser proporcional ao agravo, proporcional à ofensa, certo? Proporcional à ofensa. Essa é a primeira coisa que você tem que levar para a sua prova. E o segundo é que, além de você ter um direito de resposta, se houver dano, você também vai ter direito a uma indenização, né? Você vai ter direito a uma indenização. E essa indenização, ela pode ser uma indenização por dano material, por dano moral ou mesmo por dano à imagem. Professor, pode o juiz, né, na hora ali de dar a sentença, condenar a pessoa que violou ali o direito do cidadão a pagar o dano material e moral, ou material, moral e também a imagem? Pode, porque essas indenizações, elas podem se acumular, tá? Elas podem se acumular. Você pode receber indenização por dano só material, como pode receber por dano material e dano moral. Tranquilo? Quando nós falamos que o direito à resposta, ele é proporcional ao agravo, pense bem, pessoal. Imagine que você recebeu uma ofensa pronunciada ali na Rede Globo, na TV. Aí você entrou na justiça, alguém contou uma mentira sobre você, acusou você de corrupção, algo assim. Aí você entrou na justiça e o juiz, né, lhe deu o direito de resposta. Esse direito de resposta, se a ofensa aconteceu, por exemplo, no horário nobre do Jornal Nacional, o direito de resposta não vai acontecer 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, que são horários com menor audiência. Não. O direito de resposta vai acontecer no mesmo horário, com a mesma capacidade de audiência, né? Proporcional ao agravo, quer dizer o seguinte, que o direito de resposta tem que ter a mesma força de reação, né? Com a mesma audiência, com o mesmo tempo de duração, né? É isso que diz a Constituição, que o direito de resposta tem que ser proporcional ao agravo. Tranquilo? Proporcional ao agravo. Vamos ver como que isso é cobrado em prova, né? Então veja essa questãozinha tranquila, que ela fala o seguinte, ó: em rede social da internet, uma pessoa publicou mensagem acusando outra de prática de ato de corrupção. Então veja, uma pessoa foi lá na internet e acusou outra pessoa de ter praticado corrupção. E essa pessoa que foi acusada sentiu-se moralmente ofendida e obteve êxito em comprovar judicialmente que a imputação de prática de crime era falsa, né? Então veja bem, a pessoa que foi acusada, ela foi na justiça e comprovou que era falso, e que aquela divulgação foi por motivo de vingança. Aí o que diz a questão? Em casos como este, ficou comprovado os danos, né? E a responsabilidade do autor da ofensa, a Constituição garante o quê? Então aqui está muito tranquilo, né, pessoal? Muito tranquilo. A pessoa foi ofendida, né? Alguém foi lá e falou na internet que ela tinha praticado atos de corrupção.
O que ela ganhou na justiça? O que ela vai ganhar na justiça? Ela vai ganhar na justiça o direito de resposta, né? O direito de resposta. Tranquilo? O direito de resposta. E veja bem, a questão fala que houve danos, ó. Ficou comprovado que teve dano. Se teve danos, o que a pessoa tem direito também, pessoal? Além do direito de resposta, ela vai ter direito também à indenização. Certo? A indenização. Então, o gabarito está aqui, ó, letra A, direito de resposta, que vai ser proporcional ao agravo, além da indenização, né, por dano morais e materiais. Gabarito, letra A. A questãozinha muito tranquila e de certa forma, até resumiu todo o questionamento desse inciso aí, né? Vamos avançar e vamos agora fazer análise de um outro inciso, que é o inciso que trata da liberdade religiosa. Então, olha só, inciso 6º. É inviolável a liberdade de crença. Olha só, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, o que eu falo para vocês, né? É importante você memorizar a letra seca da lei. Por quê? A maior parte das questões cobra a letra seca da lei, pessoal. A letra seca da lei. Tranquilo? Então, olha o que eu vou falar para vocês. Você pega os incisos que você estiver estudando, né, ali na Constituição, os parágrafos, o caput, leia e releia. Leia e releia. Certo? Isso é muito importante. Além de você entender eles, né, você tem que ler e reler, porque essa memorização vai facilitar na hora da prova, vai falar mais alto ali, né, o seu consciente dizendo, é isso aí. Tranquilo? Então, olha só, nós estamos falando aqui, pessoal, da liberdade de consciência e de crença, né, que é a liberdade religiosa. E é importante, olha só, vamos trazer agora uma jurisprudência do STF que fala o seguinte, ó, é permitido ao paciente, no gozo pleno de sua capacidade, recusar-se a submeter a tratamento de saúde por motivo religioso, né? A recusa do tratamento de saúde por razões religiosas é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, certo? Então, pode o paciente se recusar um tratamento por motivo religioso? Pode, né? É o que está trazendo aí o STF, tranquilo? Lembrando que nós estamos falando, pessoal, de liberdade. E nós temos até uma questão que vai tratar disso, mas veja bem, quando nós falamos de direitos individuais e coletivos, é importante a gente entender isso, porque os direitos, eles têm ali as suas gerações, né? Aí você tem o direito de primeira geração, que é a liberdade, direito de segunda geração, igualdade, direito de terceira geração, fraternidade e solidariedade, e assim vai indo. Nós temos uma aula específica sobre as gerações do direito. Mas toda vez que nós estivermos falando da liberdade, você já lembra, nós estamos falando do direito de primeira geração. Tá? Liberdade, primeira geração. Tranquilo? Nós estamos falando aqui de liberdade religiosa. Então, esse direito de liberdade religiosa é um direito aí de primeira geração. Vamos ver aqui esse assunto, como ele é abordado no concurso público. A respeito do direito de liberdade religiosa, julgue o próximo item. O direito de liberdade religiosa não legitima a recusa do paciente por motivo religioso ao tratamento envolvendo transfusão de sangue, pois tal recusa colocaria em risco a vida, em risco o direito à vida.
E aí, pessoal? Pode o paciente se recusar a fazer transfusão de sangue? E aí, pode ou não? Né? Alegando ali a sua crença. Há uma religião, eu não lembro agora, mas tem uma religião brasileira que não permite a transfusão de sangue entre seus membros, né? Certo? Então veja bem, olha só, o paciente, segundo o STF, pode sim se recusar a um tratamento, tá, pessoal? Isso aí dentro, amparado ali por a sua liberdade de primeira geração, a liberdade religiosa, ok? Então aqui diz o direito de liberdade não legitima, está errado. O direito à liberdade religiosa, sim, legitima sim ele a se recusar, tá, a esse tratamento. Tranquilo? Então essa questão aqui está errada. Ok? Vamos avançar. Mais uma questão. Clara, praticante de uma religião de matriz africana, né, um dia, ao chegar à escola pública em qual estudava no Distrito Federal, usando um colar de contas típico de sua prática religiosa, foi impedida pela diretora de entrar na instituição. A diretora alegou que ali não era permitido entrar usando aquele tipo de colar. Na ocasião, a diretora exigiu que o estudante retirasse o adereço para poder entrar no estabelecimento de ensino. Considerando essa situação hipotética, tá, julgue o item. Olha só, o direito à liberdade de consciência e de crença é considerado um direito fundamental de segunda geração. Veja bem, essa diretora, né, tá de sacanagem, né? Não tem sentido nenhum a ação dela, uma ação que viola plenamente aí o direito constitucional, né? Tranquilo? Mas a questão aqui, ela abordou um outro aspecto. Ele quis saber o seguinte, ó, esse direito à liberdade de consciência é um direito de que geração? Pessoal, é simples. Toda vez que você ver essa palavra liberdade, você tem que ligar ela ao quê? Primeira geração. Liberdade é primeira geração. Igualdade é segunda geração. Então você pode riscar essa ideia de segunda geração. É por isso que essa questão está errada. Tranquilo? Bem simples, né? Vamos lá, vamos avançando. Agora nós vamos tratar de outro inciso, o sétimo, que fala o seguinte, ó, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Nessa parte aqui eu falo para vocês o seguinte, olha só, é importante que você observe a letra seca da lei, né? É importante que você observe a letra seca da Constituição, pessoal. Né? Trouxe aqui o microfone mais para próximo porque o som não fica baixo aí para vocês. Preste atenção. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa. Então veja, essa assistência religiosa ela vai se dar tanto nas entidades civis como militares. Então, onde tiver internação coletiva, né, onde tiver internação coletiva, é assegurada a prestação de assistência religiosa. Né? Onde tiver internação coletiva. Então, não é só em entidades civis e militares, é onde tiver internação coletiva. Certo? Entenderam isso aí? Porque tem questões que falam o seguinte: é assegurada a prestação de assistência religiosa apenas em entidades civis. Não, em entidades civis e militares, quando tiver internação coletiva. Tranquilo? Vamos ver como é que isso é cobrado na prova. Olha só essa questão aí. Ó. Acerca do princípio fundamental e dos direitos e garantias, julgue o item. Considerando a hipótese de que um cidadão esteja internado em entidade civil de internação coletiva e professe
como religião o candomblé. Nessa hipótese, sendo o Estado brasileiro laico, não será a União obrigada a assegurar, olha só, a esse interna condição de que ele tenha assistência religiosa. Tá aqui, pessoal, ó. É assegurada a assistência religiosa, né? A assistência religiosa é assegurada, né? Assistência religiosa é assegurada. Então, se nós temos ali um cidadão internado em uma entidade de internação coletiva, tem que ser assegurado a ele o quê? Assistência religiosa. E aí a questão fala que não será assegurado. Então, errado, né? Questão totalmente aí errada. Tranquilo? Avançando. Mais um incisozinho aqui. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Então veja, ninguém pode ser privado de direito por conta de religião, pessoal, por conta de sua convicção filosófica ou por conta de sua convicção política, né? Ninguém pode. Mas aí a Constituição diz o seguinte: tudo bem, ninguém pode, porém a pessoa não pode simplesmente invocar isso para não querer cumprir uma obrigação a todos impostos. Então, olha só, ninguém é privado por motivo de crença, por motivo de convicção filosófica, salvo se as invocar, né, para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e ainda se recusar a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei, certo? Então nós estamos aqui de frente da escusa de consciência, né? Por que aqui está eficácia contida, né? Eficácia contida, porque nós temos aqui, veja bem, nós temos aqui que pode vir a legislação estabelecer prestação alternativa, né? Prestação alternativa aqui. Então, olha só, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês. O brasileiro do sexo masculino, né? Masculino, ele é obrigado a servir as Forças Armadas, certo? Na sua maioridade. Completou ali 18 anos de idade, tem que servir as Forças Armadas. Todo mundo é obrigatório. É obrigado a servir as Forças Armadas, certo? A pessoa pode alegar um motivo de crença para não servir o Exército Brasileiro. Então veja, quando ele vai lá e alega algo assim, uma crença, uma convicção, vai ser dado a ele uma prestação alternativa, um outro tipo de obrigação para ele cumprir, né? Ao invés dele cumprir o serviço obrigatório, né? Então, havendo a lei, ele terá que cumprir aquela prestação alternativa. Então, veja bem, tem uma obrigação a todos os impostos. Ele está alegando uma convicção filosófica, política ou uma crença, certo? E aí vai ser oferecido a ele uma prestação alternativa. Havendo essa prestação alternativa e ele não querendo cumprir a prestação alternativa, aí sim ele será privado de direitos, né? Então veja bem, ninguém é privado de direito, né, por motivo de crença ou por motivo de convicção. Porém, não pode alegar isso para não cumprir uma obrigação a todos os impostos. Se a pessoa alegar, né, alegar uma crença para não cumprir uma obrigação a todos os impostos, vai ser oferecida a essa pessoa uma prestação alternativa, né? E aí, ela cumprindo a prestação alternativa, tranquilo, ela cumpriu a obrigação dela. Mas se ela não cumprir também a obrigação alternativa, aí sim ela pode ser privada de direito, certo? Isso daí é o que fala o inciso 8º, que é da escusa de consciência. Vamos ver essa questãozinha que trata desse assunto aí, ó. Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais de julgo íntimo.
essa questão aqui, na verdade, ela envolve o item anterior, né? Então, podemos avançar que não trata desse assunto aí. Vamos aqui para a liberdade de expressão, né? Tá aí no nosso inciso nono, certo? Inciso nono, que trata aí da liberdade de expressão. O que que diz? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Pessoal, independentemente de censura ou licença, nós estamos falando aqui da liberdade de expressão. E aí é interessante aqui uma manifestação do STF. O STF falou o seguinte, olha só. Reconheceu como assédio judicial o ajuizamento de inúmeras ações simultâneas sobre o mesmo fato em locais diferentes para constranger um jornalista. Ou órgão de imprensa e dificultar ou encarecer a sua defesa. Então veja bem, para o STF, né, a prática ela é abusiva e compromete a liberdade de expressão. Então esse é um caso interessante que é o seguinte, olha só, imagine que a imprensa ali, ela está noticiando informações sobre o desvio de verba do INSS. Aí, alguns políticos envolvidos, o que eles fazem? Eles ficam protocolando processos judiciais em várias cidades aí do Brasil, né? Em vários tribunais, que é para encher aquele jornalista que está pesquisando de processo e ele ficar tão ocupado ou tão encarecido a sua defesa que ele desista de fazer a sua apuração, né? Então isso daí é um assédio judicial e fere a liberdade de expressão, se manifestou o STF. Então o que você tem que levar aqui é o seguinte: liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão. Todo cidadão tem direito aí à livre expressão, tanto de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. E não precisa para isso nenhuma licença prévia, né? Você tem ali a liberdade de expressão. Lembrando que não é um direito absoluto, você responde por sua fala, né? Tranquilo? Por sua manifestação. Vamos avançar. Nós temos aí, então, duas questões sobre esse assunto. Primeira questão aqui diz o seguinte: ó, a Constituição estabelece a liberdade de expressão como um direito fundamental absoluto. Nada a ver, né, pessoal? O direito, a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto. Não tem direito absoluto. Tranquilo? Você vai ver que o próprio direito à vida, no caso de guerra, né, você tem lá a pena de morte. Então, a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto. Não é. Então, essa questão aqui está errada, né? Errado. Vamos aí para mais uma questãozinha, nossa última questão de hoje. Constitui assédio judicial. Assédio judicial, olha, segundo o STF, tá? Comprometedor da liberdade de expressão ou ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas com intuito ou efeito de constranger o jornalista ou a imprensa e dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. Então isso aqui trata exatamente uma questão que envolve aquela manifestação que o STF já tinha feito, gabarito, correto, tranquilo. Então, com isso nós encerramos aí mais um encontro, né? Um encontro muito importante de uma parte dos direitos individuais e coletivos. Aguardo você na próxima. Um abraço.